Você provavelmente ainda mora em algum dia que já acabou. Não no sentido metafórico que você vai ouvir no podcast de autoajuda. Tô falando no sentido físico mesmo. Aquele dia não existe mais. Aquela versão de você também não existe mais. E mesmo assim, você acorda de manhã carregando o peso de algo que literalmente não ocupa mais nenhum lugar no universo. Isso deveria ser libertador, mas para a maioria das pessoas é só mais uma coisa que dói. O passado não é um lugar. Você sabe disso, mas age como se fosse. Pensa nos lugares que existem agora. Essa cidade, essa rua, essa tela que você tá olhando, tudo isso ocupa espaço. Você pode tocar, pode voltar, pode ir embora e retornar. O passado não funciona assim. O momento que passou não está em algum lugar esperando por você. Ele não está guardado em nenhuma gaveta do universo. Ele simplesmente não é mais. O que sobrou foi uma impressão, uma marca, um resíduo químico no seu sistema nervoso chamado memória. E memória não é passado. Memória é uma história que você conta para si mesmo e que muda toda vez que você conta. Você não acessa o passado quando lembra. Você reconstrói ele toda vez diferente, toda vez com um pouco mais da sua dor atual embutida. Então, quando você diz que vive no passado, você não está vivendo no passado. Você está vivendo numa versão distorcida do passado que você mesmo fabrica e que fica mais pesada cada vez que você visita. Tem gente que carrega a culpa de algo que fez há 10 anos atrás, acorda com isso, dorme com isso e às vezes a culpa é legítima, mas o ato já acabou. A pessoa que cometeu aquele ato não existe mais da mesma forma. O momento onde aquilo aconteceu se foi, e mesmo assim a culpa continua viva, presente, ocupando espaço no agora, como se punir hoje pudesse mudar algo que não existe mais em lugar nenhum. Tem gente que vive envergonhada de quem foi, de escolha que fez quando tinha 15 anos, como se existisse um tribunal permanente avaliando versões antigas de você, como se você tivesse que responder por alguém que você nem reconhece mais. Essas pessoas não estão sofrendo pelo passado, estão sofrendo pela ideia de que algo nelas morreu junto com ele. E tá certo sentir isso. O problema é quando você decide morar nessa morte. E aí que entra a vilã de Saga. Vilã de Saga começou com um menino que assiste o pai morrer. E naquele momento o menino faz uma escolha que não parece escolha. Ele decide que aquele dia é o dia central de toda a sua vida. Tudo que acontecer depois vai girar em torno daquilo. O nome dele é Toph. Durante anos ele passa a vida inteira atrás de vingança. Ele treina, mata, sobrevive batalhas que não fazem nenhum sentido para ele, além de chegar mais perto do homem que matou o pai. Mas é aqui onde a história fica honesta de um jeito que a maioria das histórias não tem coragem. Ele quase chega lá. Ele vê o homem que matou o pai morrer. Mas isso não muda absolutamente nada. Porque o pai ainda está morto. Porque aquele dia já passou. Porque Toph passou a infância inteira e a adolescência vivendo dentro de um momento que não existe mais em lugar nenhum. Ele acordava todos os dias dentro do dia em que perdeu o pai. Tomava decisões dentro do dia em que perdeu o pai. E quando a vingança acaba, quando o objetivo que substituiu a vida inteira some de repente, o que sobra é alguém que não sabe como existir no presente porque nunca aprendeu. E tem uma cena onde Toph simplesmente para. Ele para de existir de um jeito funcional. Ele fica com os olhos vazios. Não porque ficou triste, mas porque tirou a única coisa que dava estrutura para ele, o ódio. E descobriu que embaixo não tinha nada. Só o vazio de quem nunca aprendeu a habitar o presente. Tem um detalhe de vilã em Saga que a maioria das pessoas passa rápido. Thorfinn começa a ser assombrado pelas pessoas que matou. E não no sentido sobrenatural, no sentido psicológico real. Ele vê os rostos, ouve as vozes, lembra de detalhes que não pediu para lembrar. E o peso disso não é só culpa. É algo mais difícil de dizer. É a percepção de que ele passou anos fazendo coisas que agora não consegue desfazer. Em nome de um objetivo que não existe mais. Para honrar o pai que já se foi há muito tempo. Ele matou pessoas reais. Em nome de um fantasma. É agora ele carrega dois tipos de passado que nunca vai conseguir acessar: o pai que perdeu e as pessoas que tirou. Ambos permanentes, ambos impossíveis de resolver e ambos completamente ausentes do presente. Isso é o que o passado faz quando você não aprende a deixá-lo ser passado. Ele não fica parado, ele cresce, ele acumula, ele recruta memória nova para se sustentar. Você acaba carregando não só aquele primeiro dia pesado, mas tudo o que você fez para tentar resolver aquele dia. O
passado literalmente não existe mais. Não é uma frase de consolo, não é uma permissão para fingir que as coisas não aconteceram. É só a descrição mais honesta da realidade. Aquilo acabou. Aquele momento, aquela versão de você, aquela pessoa e aquela escolha, tudo isso está num lugar que não existe em nenhum mapa. E ainda assim tem pessoas que dedicam a vida inteira a tentar resolver algo que já acabou, tentando encontrar a conclusão que não pode ser acessado, tentando consertar algo que já não ocupa lugar nenhum. O problema nunca foi o passado existir. O problema é que algumas pessoas nunca saem dele. E não é fraqueza, não é burrice. É que às vezes o passado é a única identidade que sobrou. O único jeito que você sabe quem é você é lembrando do que te destruiu. Thorfinn passou anos sendo o menino que vai vingar o pai. Quando isso acabou, ele não sabia mais quem era, porque ele nunca foi mais do que isso. E tem muita gente que vai reconhecer essa sensação, sem nunca ter visto uma cena sequer do anime. Porém, tem um ponto da história de Thorfinn onde ele para de correr. Não porque encontrou paz, porque finalmente ficou sem lugar para ir. E aí começa a coisa mais difícil que existe: aprender a existir no presente que você nunca escolheu habitar. Ele não sabe como fazer isso, não sabe o que quer, não sabe quem é sem a vingança, mas pela primeira vez em anos, ele está presente. Não porque é bom, mas sim porque não tem mais outro jeito. Não sei se isso é esperança, parece mais inevitabilidade. A de que mais cedo ou mais tarde o passado para de conseguir te segurar. Não porque você o resolve, mas porque você fica exausto demais para continuar vivendo dentro dele. E talvez seja isso que resta. Não resolução, não cura, só o cansaço. E depois do cansaço, o presente. Feio, incompleto, sem resposta, mas é real. Diferente do passado, ele ainda existe.